Irmãos, hoje eu quero compartilhar com você a respeito de um dos capítulos, um desses últimos capítulos da segunda parte do livro do jejum de 21 dias, chamados para fora. Vocês entenderam que aqueles que são vencedores lá na primeira parte do jejum, são aqueles que saem, aqueles que decidem se posicionar, sair da mistura, sair da falta de compromisso com a obra, e muitas outras coisas. Você viu o exemplo de Abraão, de Esther, filho pródigo, um monte de coisa, montes de homens de Deus, mulheres de Deus. Só que também você precisou entender na segunda parte, que todos que saem, eles precisam entrar em um outro lugar. Se você apenas sair, Deus não tirou o povo lá do Egito, da escravidão, para poder viver no deserto, mas foi para que o povo entrasse em Canaã. Fala assim, Canaã. Então, irmãos, o objetivo desse tempo de jejum é que você compreenda. Eu estava numa posição, existia o império das trevas, eu era escravo, ali eu estava aprisionado por um império. Eu trabalhava para aquele imperador, para aquele que só mandava e me escravizava, e já era, e vivia a minha vida aprisionada. Então, irmãos, presta atenção, agora você foi para o reino da maravilhosa luz, você precisa entrar, você já está no reino. Mas o que acontece? Tem muitos irmãos que saíram do Egito e ficaram no deserto. Ou outros até que entraram em Canaã com a mentalidade errada. E esses que entraram em Canaã com a mentalidade errada, vai ter problema. Mas esse daqui a pouco eu vou falar um pouco mais. Mas tem aqueles que saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Tanto que entrou em Canaã, alguns, e outros que ficaram no meio do deserto. Só que muitos morreram. Por quê? Um tipo de mentalidade. E eu quero falar para você, você que leu, tem acompanhado o nosso material de apoio do jejum, do livro Chamados para Fora, você viu cada capítulo fala a respeito de não temas isso, não temas aquilo, não é verdade? E você precisa compreender, não é para você temer o maligno, não é para você temer porque você vai ter falta. Por quê? Porque você está dentro da vontade do Senhor. Mas aquele que não está dentro da vontade do Senhor, que não está no centro da vontade de Deus, ele pode correr sérios riscos. E aonde é isso? É ficar no meio do deserto. Então Deus te tirou dessa posição, para te colocar naquela posição. Não foi para ficar no meio e nem na antiga posição. Deus te libertou para você poder viver a abundância do Senhor. E qual que é o problema? Muitos têm essa experiência com o Espírito Santo, têm a experiência no encontro com Deus, na casa de milagres, se batizam e decidem viver aprisionados, mesmo o Senhor tendo liberto vocês. Pastor, mas como isso? Como pode acontecer? Por conta da mentalidade. Você precisa entender que a forma com que você vive a sua vida é por aquilo que você crê, não por aquilo que você vê. Então, os seus tipos de comportamentos que você tem hoje, é fruto de uma crença. Então, preste atenção. Quando você desonra o seu pai, você tem um comportamento errado por conta de uma crença errada. Por que você tem uma crença? Por que você desonra o seu pai? Você teve um comportamento, de repente, de xingar seu pai ou seu tio. Por quê? Porque sua crença é errada. Qual que é a crença? Você não entendeu que você já está no outro patamar, que você não faz mais parte do império das trevas, mas você faz parte do reino da maravilhosa luz. E aí o que você faz? Você tem que se portar como aquele que é da parte de Cristo, aquele que é santo, que é separado, aquele que não fala palavrão, aquele que não desonra os pais. Por quê? Porque isso é uma crença. O que faz alguém viver a vida direto, caindo em pecado, buscando pecado? A sua crença. Qual que é a crença? Ele não entendeu que ele é amado, que ele é suprido em Deus, e isso pode acarretar em vários problemas na sua vida. E o problema do crente hoje é esse. Ele foi liberto, saiu do Egito. Tem uma música até do Fernandinho nova aí, chamada Moisés. Depois você pode ouvir. Você foi liberto de algo, da mão do acusador. Você foi liberto da Babilônia. Você foi liberto daquele que estava te escravizando, o faraó. Agora você precisa se posicionar e viver uma nova vida. E aí o que acontece? O crente que vem para o reino da maravilhosa luz, com a mentalidade errada, ele está, tipo assim, ele está vivendo aqui, mas está achando que aqueles princípios lá são certos. Não pode. Se você está entrando aqui, abandone todas as práticas de lá de trás.
Por quê? Eu quero chegar num ponto aqui que eu quero compartilhar com você hoje. Sobre você ser um agente de milagres. Fala assim, agente de milagres. Fala assim, agente do sobrenatural. Irmãos, alguém já perguntou para você, já chegou para você e questionou alguma vez? Nossa, por que não acontece mais milagres na igreja? Alguém já perguntou? Por que não acontece tantas curas mais aqui hoje? Por quê? Alguém já perguntou isso para você? Quando eu era discipulador, alguém fez uma pergunta para mim, falou, pastor, por quê que no Velho Testamento o mar se abriu, fogo do céu desceu, aconteceu isso, aquilo, e agora, nesse tempo, nós não vivemos mais isso? Aí eu falei, você tem certeza que não aconteceu nenhum tipo de milagre? A pessoa ficou assim, não. Aí eu falei, então eu vou te mostrar alguns milagres que aconteceram e você precisa saber. E eu comecei a compartilhar algumas coisas, mostrei alguns vídeos e mostrei alguns milagres na própria vida da pessoa, como libertação, muitas outras coisas. Só que hoje nós vivemos uma era que o poder de Deus, a manifestação desses milagres, parece que amenizou, parece que diminuiu. Mas por quê? Porque Deus não quer manifestar? Você acha que Deus não quer liberar milagre, irmãos? Você acha que Deus recolheu a sua mão para poder liberar algo sobre o nosso povo? Sim ou não, irmãos? Deus recolheu a mão para poder operar milagres em nossas vidas? Por que não, irmãos? Se Deus fez coisas poderosas no Velho Testamento, quanto mais agora, que o seu Filho pagou todas as coisas, todas as dívidas. Então hoje, nós podemos viver uma vida sim de milagres. Podemos viver uma vida, eu ouvi uma frase, não sei se é desse cara exatamente, que ele diz que você pode viver a sua vida como se não houvesse nenhum milagre, ou você pode sim viver a sua vida como tudo que acontecesse na sua vida fosse de fato milagre. Eu vivo dessa forma. Tem até uma música, o Thales Roberto. A resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. Vai ser mais um milagre, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que nele faz. É maravilhoso, não é verdade, irmãos? Você viver sua vida de milagres, manifestação do poder de Deus. Quando você vive dessa forma, você tira uma crença errada. Qual que é a crença errada? Eu acho que eu estou aqui agora, eu acho que Deus não vai me abençoar. Eu acho que Deus não vai curar fulano na minha célula. Eu acho que fulano não vai ser curado na minha casa, meu familiar, na escola. Aí, irmãos, você é impedido de ir para fora e manifestar poder por conta de uma crença errada. Irmãos, olha só, se você for ver a história aqui, em Atos, puder projetar para mim, por favor? Deixa eu só procurar aqui. Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Fala assim, 5.000. Irmão, sabe o que aconteceu aqui? Estava escrito aqui no livro de Atos o seguinte: foram acrescentados quase 5.000 pessoas. Essa igreja aqui, o local onde eles estavam, tinham 3.000 pessoas em média. Aumentou tipo 2.000 pessoas, do nada. Não é que foi do nada. Foi porque alguém estava pregando o evangelho da graça, e no decorrer dessa pregação do evangelho da graça, o poder de Deus foi manifestado, e alguém que estava ali, um paralítico de nascença, levantou. O poder de Deus se manifestou, um milagre aconteceu, então pessoas começaram a vir para aqui dentro, para poder participar do corpo. Por quê? Porque viram milagres, viram o poder de Deus se manifestado. Eu quero te falar, qual que foi a última vez que você viu um milagre acontecer na sua vida? Poder de Deus, alguém levantar de uma cadeira de roda, alguém tirar uma muleta e jogar a muleta fora assim, daquele jeito. Quantos aqui? Eu creio que eu fui curado dos 2 joelhos. Lá em Goiânia eu falei assim, eu vou jogar futebol, vou ser curado nem no futebol. Nós arrebentamos o time do Nextins, ganhamos de 14-3. Lavada. Foi feio o negócio. Nem sei como é que o Nextins está aqui ainda, os líderes. o povo pode ficar. Aí presta atenção, jogamos, caí, porque eu não jogo muito bem também, caí,
bati em outros lá, na paz do Senhor, viu? Na paz do Senhor. Joguei, e até agora, não estou sentindo nenhuma dor no meu joelho. Diga glória a Deus, irmão, pelo amor de Jesus. Se fala que eu troquei de carro, o pessoal, glória a Deus. Se fala que o joelho foi curado. Amém. Para com isso. Fulano comprou uma casa. E daí? Fulano aceitou Jesus, porque oraram por ele na casa dele, ele manifestou poder e ele viu Jesus. Aí, está entendendo? Eu posso contar aqui para vocês diversos testemunhos, diversos milagres que aconteceram na minha casa, na minha vida, na minha célula, na minha rede, e até hoje é assim. E aí eu quero falar para você, você precisa viver uma vida dessa forma, com manifestação de poder de Deus, porque se você manifestar poder de Deus, e tiver milagre na sua célula, no seu núcleo, na sua escola, quando você pregar o evangelho, vai lotar de pessoas da sua célula sim, a casa vai encher. Mas quando tem manifestação do quê? De poder de Deus. Eu sou testemunha de algo poderoso. Eu tenho testemunhas de orar a chuva cessar. De a chuva parar e só Deus liberar quando eu pisei no lugar. Tem milagres de orar pelo coração da minha mãe. O coração da minha mãe estava muito gigante. Eu saí de Guarulhos de um casamento, vim acelerando até Taipas, cheguei em Taipas. Pedi para todo mundo sair do quarto, porque o pessoal estava com uma incredulidade. Fiz igual Jesus. Só vai ficar. Eu perguntei pessoal, quem vai ficar aqui? Quem crê que ela pode ser curada? Aí uma levantou a mão, minha esposa, eu falei, beleza. Falei para minha esposa, coloque a mão sobre os seios da minha mãe, nós vamos orar agora. Eu orei, no outro dia ela foi fazer um exame, não tinha mais nada, o coração não tinha nenhuma anormalidade. Por quê? Poder manifestou, mas o coração dela inchou, estava muito inchado. Parou. Mas o que é isso? É milagre. Certa vez orando, 7 horas da manhã, na minha rede, equipe, na rua Paulo Rafael, 74. Nós estávamos orando, de repente, 2 mulheres passaram na rua. E do nada essas 2 mulheres entraram dentro da garagem, sem saber quem nós éramos. Abriu o portão, se ajoelhou, aceitou Jesus, e foi marcada por Deus. Quando eu olhei para trás, tinha 2 mulheres desconhecidas no meio do discipulado. Eu falei, o que é isso? É que eu senti uma presença tão forte que eu estava indo embora, mas eu não consegui ir. Eu voltei para cá. Eu tive um encontro com Jesus. E oramos por ela. Abençoamos ela. Quantas vezes na minha cela, alguém chegou com dor, a pedra como é que é o nome? Pedra no rim? Aquela que dói pra caramba. Qualquer lugar que tem pedra dói, né? Eu sei que era uma pedra em algum lugar. Vamos orar. Oramos, foi cessado. Acabou! Sumiu! Quantas vezes alguém chegava lá na minha célula com um caroço gigantesco? Vem aqui que eu quero orar por você. Agora, em nome de Jesus, caroço declara falência. O caroço diminuía enquanto minha mão reduzia assim. Ó. As pessoas começavam a chorar de tanto poder de Deus. Qual foi a última vez que você orou por alguém, manifestou poder, teve milagre? Ai não, acho que Deus não quer fazer através da minha vida. Quem disse isso para você? Deus está ansioso, num bom sentido, em usar você, aonde você estiver. Certa vez eu estava na comunhão, nessa mesma casa, toda a rede, tinha 60 pessoas assim, ó, trocando ideia, alguns jogando Uno, outros jogando videogame, outros brincando atrás, tocando violão, fazendo louvor. Quando eu entro na sala, eu olho para a menina na frente da televisão, a menina começou a fazer assim, ó. Começou a inchar o pescoço dela assim, ó. Ela começou a ficar sem respiração. Na hora, pessoal, discipulador, pelo amor de Deus, ela vai morrer, fulana vai morrer. Eu falei, como assim? Eu falei assim, para com isso agora, sai daqui. Falei para uma outra fulana, falei, coloca a mão na garganta dela agora, do nada, já comeu rolando. Em nome de Jesus, agora, toda tireoide descontrolada, tudo que está anormal agora, volte à normalidade, em nome de Jesus. A menina, isso não é comunhão. Hoje eu saindo de casa, eu estou há 4 dias ruim da garganta, se eu quero. Eu estou lá em
casa, do nada. Falei, eu preciso ser curado, mano. Eu vou cantar, vou pregar. Amanhã estou na escala do culto. Vou gritar porque o pastor Anatólio vai estar aqui. Ativarou! Ele vai me derrubar porque eu que vou apresentar ele. Já estou ligeiro que eu vou sair correndo. Só vou falar, pastor Anatólio está aí. Vou sair correndo. Aí eu falei, Senhor, se tiver qualquer enfermidade aqui dentro de mim, precisa ser cessada, tirada. Eu estava cantando louvor lá, passando as músicas lá em casa. Eu fui para o banheiro do nada, irmãos. Eu dei uma tosse assim, ó. Pá! Tossi. Esquisito. Mano, saiu uma bola desse tamanho assim de sangue da minha garganta. Na hora eu senti um alívio assim, ó. Eu consegui cantar. Você tinha que ver como é que eu estava. Não tinha condições nem de cantar uma música aqui. Cantei todas, gritei, adorei a Deus e estou aqui hoje. Sabe por quê? Falei, se eu vou pregar sobre poder, eu primeiro preciso experimentar e depois eu vou manifestar na vida dos outros. Irmãos, a sua escola está ansiando por isso. Você chegar lá, alguém tiver depressivo, você vai chegar lá, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você, minha queridinha. Você crê no poder da oração aqui? Se você crê no poder da oração, eu quero orar por você. Alguém já ouviu a história do aluno com o professor que desafiou ele, que Deus existia e ele falou para jogar o ovo no chão? Alguém já ouviu? Já ouviu? Depois você ouve para você ver. Ninguém pode afrontar um filho de Deus quando o filho de Deus entende o poder de quem ele serve. Vocês viram o vídeo que o pastor Wilson postou, que ele falou nesses dias nas lives, que ele chorou? Do anjo que vendeu o caqui? Não? Ninguém assistiu? Irmãos, não tem como, você vai ser chamado para fora, você é chamado para fora, e quando você chega lá, você precisa viver uma vida dessa forma, de alguém que manifesta o poder de Deus, todos os dias. E eu quero te desafiar, irmãos, qual tipo de crença que você tem para a sua vida. Se você saiu desse império, você era aprisionado, agora você é livre, e quem te governa, de quem que você é filho, e quem é o seu dono, vai definir muitas coisas. Antes você era escravo porque tinha alguém que mandava em você de uma forma errada. Hoje você tem alguém que te ama, que te colocou num novo patamar e quer usar a sua vida, que é com manifestação de poder. O que o apóstolo Paulo diz? As palavras que eles ministravam, não era, por mais que ele era muito inteligente, as palavras dele não eram palavras do tipo eloquentes, que eram as melhores palavras, não, as palavras dele eram o seguinte, era manifestado o poder de Deus, e por conta do poder de Deus, as pessoas se convertiam. Olha que situação nesse Atos 4:4 que eu mostrei para vocês. Você quer ver ter muita conversão na sua célula, na sua família? Faça isso, manifeste poder. A minha mãe está aqui hoje na igreja, nesse momento é claro, está lá em casa, mas por quê? Manifestação do quê? De poder. Quantas vezes eu cheguei lá, o diabo estava visitando ela, meu irmão e meu padrasto, que eu chamo de pai. E eu orei. E as cadeias foram quebradas, a ansiedade foi tirada, a depressão saiu. Por quê? Tinha alguém que era posicionado dentro de casa. E você foi chamado para ser esse sacerdote, irmãos, para expressar o reino de Deus, para ir para fora e de fato viver isso. Você não foi chamado para ficar acanhado no seu lugar e não manifestar nada. Irmãos, é muito estranho você pegar um crente e o crente nunca manifestou, nunca viveu, nunca desfrutou disso. Não quero que você levante sua mão, mas hoje, a partir de hoje, eu quero que você entenda isso. Comece a falar, Senhor, eu quero viver como os grandes homens de Deus. Passou a sombra, curou alguém. Colocou as mãos, alguém levantou. Eu quero declarar, Senhor, toda vez que tem um rapaz aqui da Rede de Jovens, ele, deficiente físico, anda na cadeira de roda, quase todos os cultos, eu abraço ele e falo assim, presta atenção. Esses dias eu perguntei assim, você vai trocar de carro? Ele falou assim, vou trocar de carro, pastor. Eu falei, glória a Deus, você já pensou que carro que você vai ter? Aí ele falou, ainda não. Eu falei, então já começa a pensar num carro que não tenha, como é que se diz? Adaptação para a forma com que você está hoje. Porque daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, você não vai estar sentado nessa cadeira de roda, você vai estar pulando junto comigo no louvor. Toda vez eu abraço ele, que eu falo a mesma coisa. Você vai levantar. E se puder, eu sempre oro para Deus, para que eu ore por ele, ele levante na minha oração. Mas se for outra pessoa, glória a Deus. Não é verdade, irmãos? Irmãos, quantas pessoas na sua escola você chega
e você percebe um ambiente de morte, sabe o que vai mudar? Quando você chegar lá com a autoridade dos céus e declarar poder de Deus. Irmãos, não tem nada que resista. Não tem nada que pode te parar. Tem um rapaz que é sul-africano, ele é negão, assim, muito legal, mano. Eu sigo ele no Instagram. Ele angolano, uma coisa assim. Eu não sei o certo. Aí falaram para ele assim: e aí, pastorzinho? Falou para ele assim: e aí, pastorzinho? Eu sou bruxo, aqui de uma cidade de tal de São Paulo. Eu estou fazendo bruxarias para não sei o que lá, não sei o que lá. O cara logo fez uma cara de sarcástico e logo colocou aquela música. Estamos de pé. O inferno não pode prevalecer. Ele começa a falar: os leões não pararam a igreja do Senhor. Nada conseguiu parar a igreja do Senhor. E hoje, irmão, sabe quem pode parar a igreja do Senhor, irmão? Sabe quem pode? Você acha que é o governo? Você acha que são as ideologias que são pregadas? Você acha que é o seu diretor que pode parar a igreja do Senhor? Você acha, irmãos? Você acha que são seus familiares? Ninguém pode parar a igreja do Senhor, irmãos. Nunca parou e nunca vai parar. Até que Cristo venha, vai acontecer algo poderoso sempre. Quanto mais resistência for liberada sobre nós, mais poder de Deus e mais unção o Senhor quer liberar sobre a sua vida também. Irmãos, o que faz chegar numa escola e abrir o núcleo? Você acha que vai ser facinho? Vai ser nada, resistência permanente. Mas e aí? E se for jogado na cova dos leões? E se for preso? E se acontecer algo? Fique em paz, meu irmão. O importante é que o poder de Deus foi manifestado. Imagina só, 2 pessoas foram presas, Paulo e Silas, enquanto louvavam ao Senhor, adoravam ao Senhor, as cadeias foram destruídas. Isso é poder de Deus. Irmão, sabe o que é isso? É você chegar no ambiente da sua escola, cadeias serão destruídas, algemas serão destruídas, cegos vão começar a ver. Por quê? Porque você chegou, mudou o ambiente. Por causa de você e de mim? Por conta da pregação do evangelho que carrega o poder de Deus. E quando você pregar, pessoas vão ser libertas mesmo, irmãos. Você precisa crer nisso. Pergunta para o seu irmão: meu irmão, qual foi a última vez que você viu milagre? Você viu o poder de Deus? Irmão, se não tem, lascou. Para de querer ficar falar assim: fui chamado para fora, mas chega lá, crê de forma errada, vai ter comportamento errado. Chega lá, não crê que Deus pode manifestar o poder de Deus. O que vai acontecer? Nada. Você vai ficar cansado, porque você vai falar, não creu da forma correta, vai ficar pesado, nada vai acontecer. Depois vai acontecer o quê? Você vai duvidar de Deus? Aí é problema. Aí é problema. Agora, quando você chega num lugar, num ambiente, vou fazer uma pergunta aqui. Só pensa só, sem acusação. Na sua cela, qual foi a última vez que teve isso? Já alguém falar assim: eu fui curado! Glória a Deus. Na minha cela, a perna cresceu. Igualou. Nem precisou ir para o quiropraxista. Lá na cela resolveu mesmo. Sabe por quê? Poder de Deus manifestou. Já chegou gente de muleta, joga a muleta fora. Mas por quê? Temos que crer. Sua cela, no momento ali que tem de orações, de louvor, tem que ter manifestado o poder de Deus. E se der ainda no meio da palavra, Deus manifesta o poder também. Mas o que não pode não ter é isso: ficar passar a cela inteira, a semana inteira. Você não tem nada para contar. Nada para contar? Coloca o vídeo aí, você vai ver o anjo vendendo caqui. Mas ela tinha um filho que não queria nada. Ele teve AIDS. Aumenta. E chegou a um ponto que não podia mais ficar no hospital. Aumenta. E aquela mãe orava muito. E eu me aproximei para ajudar. E eu ia lá para orar com ela. Mas eu tinha uma estratégia assim. Como o barraco era muito pequeno, eu orava com ela aqui, o quarto do rapaz do lado. Mas em vez de eu orar a Jesus, eu pregava o evangelho para Jesus, para o rapaz ouvir, porque ele não admitia que se falasse de Jesus para ele. E eu procurava ajudar com tudo: alimento, limpeza do barraco. Chegou um momento que ele não tinha AZT. E eu disse: olha, eu vou conseguir esse AZT, porque ele gritava de dor. Aquilo doía
em mim, quanto mais naquela pobre mãe. Aí eu fui na Fundação Cazuza e cheguei lá, abri o jogo. Eu disse: olha, eu preciso desse remédio. É um rapaz que está morrendo e ele precisa desse remédio para não sentir tanta dor. Todos estamos sofrendo. Eu não tenho autoridade para isso, não tenho documentação para isso, não tenho nada. Eu só tenho um desejo. A mãe do Cazuza apareceu e disse: vou lhe dar. Toda vez que precisar, vem aqui e me procure. Tá vendo? Me deu, ajeitou um pouco a situação do rapaz. Mas ele não queria nem me ver. Ele já estava a um ponto que até para beber água era difícil. Meu e eu Deus. pregando o evangelho para Jesus do lado, para Jesus ouvir. Que era para ver se o coração dele se movia. Porque tinha muita oração na vida daquele rapaz. Um dia eu saí da minha casa a pé para Botafogo. Eu deixei o carro na garagem. Estava com vontade de andar. E quando eu vou subir no Morro Dona Marta, tinha um menino, um garoto de uns 11, 12 anos, sei lá, 10, com uma caixa assim, vendendo caqui. Aquelas caixinhas assim, que vem com 6 caquis. Eu olhei pro caqui. Eu disse pro menino: menino, quanto é o caqui? R$10. Eu disse: menino, esse caqui tá muito caro. 2 por 10. Eu disse: me dá 2 caixas. Comprei o caqui, subi o morro, cheguei lá, lavei tudo. Veio no meu coração: aquele rapaz não tá comendo nada. Nada. Mas quem sabe um pouco de caqui naquela boca. De uma hora para outra aquilo me deu uma alegria. Peguei uma caixinha, levei. Quando eu cheguei lá, Que linda preocupação dela, né? entrei no barraco. Meu Deus. A mãe tinha saído. E eu: graça e paz, meu filho. Olhou para mim, só tinha olho. Eu disse para ele: você gosta de caqui? Ele levantou a cabeça, olhou para o caqui e disse: ele existe! Você existe! Ele começou a gritar. Eu quase corri. Meu Deus. Eu nunca tinha ouvido um grito daquele: ele existe! De madrugada. Ele tinha dito para Jesus: se você, seu isso, aquilo, existisse e prestasse para alguma coisa, você mandava aqui aquela... Fiquei aborrecida, aquela gorda, me chamam de gorda. Eu não admito, me chama o que quiser, mas não me chama de gorda, que eu não gosto. Trazer caqui. Eu apareço lá com caqui. Comeu 2. Confessou Jesus. Meu Deus. Confessou Jesus. Deus é muito misericordioso, cara. Meu Deus do céu. Mandei lá no projeto: manda o menino comprar todo o caqui que tiver lá, que estão vendendo lá. Não tinha caqui. Ninguém viu o menino vendendo caqui. Acabou o caqui. E não era época de caqui. O anjo que vende caqui. Meu Deus. O anjo que vende caqui. Quem pode tirar? Sabe, irmãos, toda vez que alguém me pergunta o que quer vencer alguma coisa na vida, quer mudar um cenário na sua vida, na sua célula, na sua escola, na sua família, eu posso dizer para qualquer pessoa: viva milagres. Irmãos, é muito bom receber milagres, desfrutar de milagres, operar milagres, e milagres acontecer ao seu redor. Irmãos, uma vez eu cheguei em casa, enquanto eu afrontava o diabo que estava no ouvido da minha mãe e do meu padrasto, na época eles não estavam juntos ainda, o Senhor falou para mim: ore pelo seu irmão. Eu encerrei a conversa, comecei a orar em línguas. Eu falei assim: aonde meu irmão estiver,
que o Senhor possa dar ordem aos anjos e ir lá guardar meu irmão. Depois meu irmão aparece, quase nu, sem nada, e dizendo que foi assaltado. Ele reagiu, o cara tentou dar 3 tiros nele, e a bala não foi. Sabe o que foi isso? Milagre. O anjo foi lá, algo aconteceu. E eu quero falar para você, eu amo viver milagres, manifestação de poder de Deus, curas, milagres, acontecer alguma coisa na sua vida, você precisa ter ao seu redor, algo pode acontecer, meu irmão. Ah, mas o meu pai é incrédulo, não crê. Ah, ele tem um nódulo, então vou orar. Quando o nódulo desaparecer, ele vai saber, eu orei, o Todo-Poderoso curou. Ele vai entender que alguém fez algo. Poder de Deus, milagre. Existe uma geração, pessoas esperando por isso. E quando acontece essa manifestação de poder, esse milagre na sua célula, na sua casa, no seu núcleo, qualquer lugar, não tem como pessoas não se converterem, não tem como. O relato de Atos 4:4 é exatamente isso. As palavras não foram constituídas por palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim de poder de Deus. Eu quero falar para você, você saiu de um império, está vivendo em um reino da maravilhosa luz. Você foi chamado para algo, chamados para fora, para pregar o evangelho. Mas como? De uma forma natural? Não, de uma forma sobrenatural. Você precisa crer. Vira e volta, eu e minha esposa olhamos para minha filha está olhando para o nada e está dando muita risada, mas muita risada mesmo. Eu olho para ela, olho para o lugar que ela está vendo, não tem nenhuma sombra. Eu já logo pergunto: Luísa, você está vendo Jesus? Tem um anjo aqui? Ela não me responde, mas continua dando risada. Com certeza, Jesus ou o anjo está andando na minha casa. Nenhum mal vai tocar. Eu creio nisso piamente. Isso é milagre. Às vezes você vai ver, vai desfrutar, vai enxergar. Eu tenho um histórico de que um anjo dormia na frente da minha cama todos os dias. Minha tia cuidava de mim. Ela acordava 3 horas da manhã, olhava o anjo lá. Quantos milagres eu vivi na minha vida, proteção divina, algo acontecia, porque o Senhor era comigo. Eu vou falar para você, tem uma geração de adolescentes e jovens aguardando a manifestação dos filhos, e manifestação de poder, de milagres. Nesses dias, olha ao Senhor: Senhor, compartilha comigo o que fulano está passando. Eu vou chegar e vou orar, e algo vai acontecer, e ela vai entender. Como que você sabe disso? Deus me contou. E algo vai acontecer na vida dela. Essa semana você precisa chegar caçando isso. Deus, por quem que eu vou orar? Quem é que está aqui que está com câncer? Quem é que está depressivo? O que está acontecendo? Eu vou orar. Tem uma tia minha, eu senti agora de Deus, tem uma tia minha que foi diagnosticada com câncer. Ela veio lá da Bahia, está aqui em São Paulo. Eu vou procurar o telefone dela, eu vou orar por ela. Eu vou orar. Vou orar até que algo aconteça. Porque eu preciso crer nisso. Você precisa crer nisso também. Você precisa caminhar e desfrutar desses milagres na sua vida e na vida de outros também. Se você quer que sua família se converta, sua célula seja algo poderoso, viva isso. Viva isso. Tenha milagres, milagres. Então somente milagres. Todos os dias da sua vida. Na sua escola, quando você olhar, procure aquele professor. Talvez você vai chegar lá e vai falar assim: professor, Deus manda te dizer, fulano está sendo curado agora. E vai ser curado, depois ele volta, só declarando que confessou a Jesus como Senhor e Salvador. E você foi um instrumento direto de Deus para poder abençoar ele. Dessa forma que o Senhor vai encher a casa. É dessa forma que nós vamos desfrutar de muitos frutos aqui, na sua família mesmo. Qual foi a última vez que você chegou na sua casa e orou pelos seus pais? Pela enfermidade, pela vida financeira. Tem gente aqui que eu conheço que já desfrutou de milagre.
que faltou dinheiro na conta e você orou, e no outro dia caiu um dinheiro exatamente na conta do seu pai, e seu pai chorou. Isso é para viver toda semana, se puder todos os dias, tem que orar por isso. De dinheiro cair na conta mesmo, de enfermidades, a pessoa ser sarada, ser curada. Nós temos que ser ativados e despertados para poder manifestar poder aonde nós estivermos.